Olá, sejam todas bem-vindas ao nosso programa de hoje, o programa Sisters. E nós hoje temos aqui uma convidada muito especial. Temos aqui a mãe do meu esposo, o pastor Jordão. Seja bem-vinda, pastora Célia. Obrigada. A pastora Célia é casada com o pastor António, tem 3 filhos, que são a Jupes, o Jefferson e o pastor Jordão, claro. Não podia deixar de falar do meu esposo, que é um presente de Deus na minha vida, não é? E foi concebido pela pastora Célia, não é? Então, com certeza, estou muito feliz por tê-la aqui conosco, é uma convidada muito especial. A pastora Célia é casada com o pastor António e estão cá em Portugal há 20 anos, há muito tempo já. E a pastora Célia vai então falar-nos um pouco sobre a vida dela, sobre o seu testemunho. Pastora Célia, há quantos anos, há quanto tempo é que se converteu ao Evangelho? Primeiramente, eu agradeço, por esses momentos que fui convidada para passarmos aqui, falarmos um pouquinho da minha conversão, enfim. Eu aceitei Jesus com 11 anos de idade, faz bastante tempo. Não somente assim eu sozinha, mas eu, minha mãe, as minhas irmãs, levada pelo meu pai. Não foi bem assim, porque nós, de livre e espontânea vontade, mas foi levado pelo meu pai. Naquela época, sabe como é que é? O que o chefe falava, estava falado. E como é que foi essa experiência, aceitar Jesus na sua vida? Mudou alguma coisa? Mudou muito, muito mesmo. Por quê? Porque eu sempre, mesmo antes de aceitar Jesus, eu com essa idade, mas eu tinha uma mente já bem avançada, como se tivesse mais idade. E eu sempre acreditei somente em Deus, mesmo sem conhecer o Evangelho. Nunca tinha ouvido falar em Evangelho. E eu olhava para o céu e dizia assim, quem fez o céu azul? Lá em cima deve ter alguém. E esse alguém era Deus. Eu dizia, eu olhava para as árvores e dizia, quem fez as árvores? As frutas, as flores, no meio de tanta árvore. É Deus. Eu sempre tinha essa curiosidade. Um dia eu hei de ver Deus, eu hei de me encontrar com Ele. Eu com 11 anos de idade, 10 anos, eu pensava assim. E naquela época, quando a pastora Célia aceitou Jesus na sua vida como seu Salvador, como é que era o trabalho das mulheres na igreja? Elas exerciam alguma função? Elas tinham liberdade para trabalhar, para se expressar? Como é que era na altura? Não tinha. Por quê? Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus muito tradicional. Tradicional mesmo. Naquela época, eu estou com 66, e naquela época que eu tinha 11 anos, as mulheres na igreja tradicional, só dirigiam, a única coisa que elas faziam é dirigir um circo de oração e também dirigir um conjunto de jovens, um conjunto de senhoras, e trabalhar em cantina. E mais nada na igreja que eu aceitei Jesus. Mais nada. Elas não podiam, por exemplo, tomar a frente de alguma reunião, em público? Não, naquela época não. Na igreja que eu aceitei Jesus, não. E comparado os dias de hoje com esses dias em que a pastora Célia aceitou Jesus e começou a viver uma nova vida com Ele, o que é que acha que mudou? Hoje mudou praticamente tudo, né? Tudo. As mulheres têm mais trabalho na igreja, fazem mais coisas, podem tomar a frente de alguma reunião em público. Claro, hoje mudou tudo, porque evoluiu. As mulheres hoje pregam em congresso, as mulheres hoje dão palestra para as mulheres, até mesmo para homens, enfim. As mulheres hoje pregam, anunciam o Evangelho, realizam culto ao ar livre, cantam. Ou seja, Meu elas Deus. têm mais liberdade hoje. Muita liberdade. Antigamente, o que elas faziam era mais assim, não era oculto, não é? Mas era mais reservado, não é? Reservado. Hoje elas já podem fazer algo mais em público, as pessoas podem participar juntamente com os homens, não é? Antigamente, na igreja onde a pastora Célia se converteu, as mulheres sentavam separado dos homens? Separado. Os homens para lá e as mulheres para cá. Separado. E as vestimentas eram diferentes? Era muito diferente, meu Deus. Olha, era vestido aqui, no mínimo aqui. Mas era aqui. Tinha ainda uma nágua
debaixo da saia, uma chamava combinação de alcinhas, porque às vezes as roupas eram transparentes, não podia. Sandália quase não podia usar, era sapato fechado. Os vestidos tinham que ser com aquelas pregas rodados. Nada de roupa de marcar o corpo. Nada. Era chamado logo atenção no pastor, não, pela esposa do pastor. Chamava logo atenção quando tinha uma jovem que tinha uma roupa que destacava um pouquinho, né? Um pouquinho apertada, um pouquinho decotada. Era logo chamada atenção. Em particular pela esposa do pastor, era assim que era. Cabelo, nada disso podia cortar, nada disso. E a pastora Célia tem saudades daquele tempo em que a pastora Célia foi apresentada, se é que se pode dizer assim, a Deus? A Deus. Tem saudades desse tempo? Ou se não tivesse aceitado Jesus naquela época e fosse agora a sua oportunidade de aceitar Jesus com a liberdade que a mulher tem agora na igreja, o que a pastora Célia pensa disso? Olha, eu tenho saudade, sim, de algumas coisas, né? Muitas coisas. Por quê? Qual parte que eu tenho saudade? Eu tenho saudade do efeito que fazia dentro de nós, espiritualmente, os louvores, as pregações. Era mais espiritual, você sentia mais. Tinha louvor que você sentia como se eu estivesse mesmo no céu, o céu aberto. Porque falava mais. Os louvores de hoje também falam. Mas naquela época falava muito. Transformava a vida só de ouvir louvores. Para ter uma ideia, eu aceitei Jesus com 11 anos de idade. 3 meses após, eu e a minha irmã, que tinha 13, e eu com 11, nós fomos batizados com o Espírito Santo num culto de quarta-feira, culto público. Mas sentado, tinha 11 anos de idade, mas já tinha físico, corpo de jovem já, de 15, 16. Então, botaram num conjunto jovem. Ali mesmo, no conjunto jovem, eu e ela sentados, assim, ao cantar um louvor, nós duas fomos batizados com o Espírito Santo, com o poder mesmo de Deus mesmo, que invadiu toda a igreja. Então, antes de vocês serem batizadas nas águas, antes de passarem pelas águas, vocês foram batizadas com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo, num culto de quarta-feira, culto público. Aquilo, para mim, foi uma experiência espetacular. Mas marcou muito e me encheu. Eu disse, meu Deus, que maravilha isso. Senti uma coisa que nunca tinha sentido na vida. À toa não era que eu tinha cegueira de estar em contato com aquele Deus que eu sabia que existia. E hoje, a pastora Célia acha que as mulheres, como têm mais liberdade para trabalhar na casa de Deus, para fazer algo para o reino de Deus, o que é que acha que elas podem fazer, além daquilo que elas já têm feito? Para que vidas sejam resgatadas, para que vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus? Olha, continuar pregando o Evangelho, continuar ganhando almas, louvando, assistindo pessoas carentes, sozinhas. Existe muita gente sozinha, muitas pessoas sozinhas. Precisa de uma palavra. Às vezes, nós passamos pela rua, vemos uma pessoa moribunda assim, o estado dela está carente, a alma está pedindo uma palavra de conforto, uma palavra de solidariedade, uma palavra que deixa a alma refrigerar, que a alma sinta refrigerada. Então, nós podemos fazer isso. E podemos fazer em qualquer lugar, onde nós estivermos. Quando nós, por exemplo, nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que várias mulheres foram usadas por Deus no passado. Hoje nós vemos mulheres a serem usadas por Deus. Então, a pastora Célia acha que a mulher é tão importante quanto o homem no reino de Deus? Claro que é. É muito importante a mulher no reino de Deus. E no reino de Deus, para ganhar alma, importante é ganhar alma. Não importa que seja mulher, ou que seja homem, que seja jovem, que seja adolescente. É ganhar alma. É encorajar vidas para seguir avante o Evangelho, a carreira, até chegarmos lá, ao encontro do Senhor. Isso que é importante. Muito bem. E quanto à mulher? A mulher tem um papel muito importante na vida dos próprios pastores. Sei que muitas vezes nosso trabalho
Não parece. Nós, esposa de pastor, não parece. É por trás dos bastidores, como se diz. Mas só que não sabem as pessoas que nós ajudamos muito os nossos maridos que são pastores. Porque nem tudo, mas muitas vezes é conosco em casa, com as esposas, que eles desabafam, contam alguma coisa. Nem tudo, é claro que eles não contam, mas contam alguma coisa. E a gente vê que eles já estão no extremo. Quantas e quantas vezes aconteceu isso comigo? E a gente começa a orientá-lo. Gente que está mais tranquila, tá? Ele está contando e a gente está percebendo tudo. E a gente vai orientando, falando como deve ser. Isso não deve ser assim. Não, mas também não é tanto assim. E assim. Então, isso é que é importante. Quantos pastores têm esposa que é uma verdadeira amiga e trabalhadora no evangelho do lado dele? Quantos e quantos? É claro, a igreja nem percebe, mas ele sabe que ele tem uma grande amiga, uma batalhadora do lado dele. E a pastora Célia foi consagrada a pastora aqui em Portugal ou já veio do Brasil consagrada a pastora? Aqui em Portugal. Foi aqui em Portugal? Foi aqui em Portugal. Foi mais ou menos há quanto tempo? Foi logo assim que, aos 20 anos, 18 anos mais ou menos. 18, 19 há 18 anos, exatamente. Mais ou menos. Fazia um ano e tal que estávamos cá quando eu fui consagrada a pastora. E como é que a pastora Célia aceitou esse chamado de Deus para a sua vida? Não aceitei bem. Porque eu nunca quis ser esposa de pastor, para falar a verdade. Mas não quero de jeito nenhum. Ser esposa de pastor, não quero. Mas é difícil? Eu nunca pensei. Difícil? É difícil. Eu nunca pensei em ser esposa de pastor, casar com pastor. Muito menos eu levar o título de pastoras para estar do lado dele, pastora Célia. Então, quando eu fui consagrado pelo pastor que me consagrou, não foi pelo pastor Antônio, foi o outro pastor, né? Pastor José, estávamos cá, então ele me consagrou. E eu fui e disse, não posso. Quando eu via falar em pastora Célia, mas eu mesmo dizia para mim, mas eu não tenho nada dentro de mim de pastora. Eu sou apenas uma ajudadora dele. Pastor é ele. Mas depois, o meu marido, o próprio pastor Jordão, tem que aceitar, vai aceitando. Você é uma pastora, é uma aconselhadora, você é uma ajudadora. Então, ele é um pastor e você também é. Aí eu, pronto, aquilo foi indo, foi soando melhor, entendeu? Para mim. Mas o que é que mudou quando a pastora Célia aceitou o chamado de Deus, aceitou essa função que Deus lhe deu? O que é que mudou na sua vida? Olha, tudo que eu fazia, para mim, só mudou o título. Porque tudo que eu fazia antes de ser consagrada pastora, apenas irmã Célia, eu continuei fazendo depois. Mas aí eu já pregava, desde lá do Brasil, eu já pregava em trabalho de festa de igreja, fui convidada, era convidada e tudo mais. Dirigente de trabalho de oração, vice do trabalho do departamento de mulheres, para organizar festas e tudo, eu e a presidente, trabalhava em tudo isso. Então, tudo que eu fazia, tudo eu já fazia. Para mim, só mudou mesmo, é o título mesmo. Pois, recebeu um título, mas mesmo as pessoas não vendo, a pastora Célia já fazia, como a pastora Célia disse, nos bastidores, já trabalhava, não é? Já trabalhava. Não era, talvez, reconhecido, não é? Porque, como é que eu hei de explicar? Não era reconhecido como alguém que tivesse um cargo na igreja, assim, uma pastora ou uma diaconisa, mas a pastora Célia sempre fazia o seu melhor e sempre trabalhou. Eu sempre fazia o que eu podia fazer do melhor. Por quê? Eu pensava assim, eu estou trabalhando na obra, para o Senhor. A minha recompensa vem dele, entendeu? E não assim, por causa do... Simplesmente, eu era a esposa do pastor, entendeu? Sem título. E depois que eu fui consagrada, aí sim, passei a ser a pastora Célia. É o título. E quando a pastora Célia, por exemplo, ela aceitou o chamado de Deus para a sua vida e passou a exercer uma posição de destaque, não é? Porque dirigia, juntamente com o seu esposo, o pastor António, a Igreja Vida Plena, onde nós frequentamos.
A pastora Célia achou que sobre os seus ombros caiu uma grande responsabilidade, não sendo realmente... como é que eu ia te explicar? O pastor Célia já disse que quem comandava, quem orientava, quem dirigia a igreja era o pastor António, não é? E a pastora Célia era uma ajudadora, no caso. Mas como esposa do pastor António, o dirigente, o presidente da igreja, achou que caiu sobre os seus ombros uma responsabilidade de dar um bom testemunho, de ser uma mulher diferente, de agir de maneira diferente, falar de maneira diferente? Olha, o mesmo testemunho que eu dava antes, eu passei a dar depois. O mesmo trabalho que eu fazia antes, passei a fazer depois. Continuei a fazer. Porque eu sempre tive na minha concepção, eu sou crente a Jesus Cristo. Onde Ele estiver, Ele está me vendo. Onde eu estiver, Ele está me vendo. Tudo que eu fizer, Ele sabe. Então, a minha crença é tanto faz eu ter o título, antes do título ou depois do título. Eu sempre tive... Da mesma maneira. Exatamente, da mesma forma. Porque o importante não é agradar aos homens, não é? Mas o importante é agradar a Deus. E fazer Exatamente. tudo de coração, de corpo, de alma, como se costuma dizer, porque tudo é para Deus. Exatamente. Não importa se nós temos algum título, não importa se alguém nos vê, não é? Se alguém reconhece aquilo que nós fazemos. O importante é fazermos de coração, porque é para Deus, não é? Exatamente. E a pastora Célia acha que, com tudo o que tem vivido, com tudo o que tem passado, no caso agora como pastora, como uma das pastoras da Igreja de Vida Plena, vale a pena servir a Deus ou não? Oh, se vale, meu Deus, se eu não quero outra coisa para a minha vida, eu não sei servir o Senhor até o fim. Eu sempre digo ao Senhor, às vezes quando eu estou passando grandes lutas, dificuldade, alguma coisa assim, problemas difíceis, eu digo ao Senhor, Senhor, eu hei de te servir eternamente. Eu sempre converso com Deus, Senhor, com luta ou sem luta, eu hei de te servir até o fim. Até o fim. Da mesma forma que eu te servirei com luta, eu te servirei sem luta. Da mesma forma que eu te servirei com saúde, eu te servirei sem saúde. Porque o meu foco é a salvação em Jesus Cristo. É Ele. E a pastora Célia tem algum conselho, algo que queira dizer para aquelas mulheres que estão a assistir e que já exercem as suas funções na igreja ou para aquelas que ainda vão começar a exercer? Tem algum conselho, alguma palavra que queira deixar para elas? Tenho, sim. Olha, eu tenho um conselho para essas mulheres que já são mulheres de pastores e que já exercem o evangelho, já trabalham, e aquelas ainda que ainda hão de vir trabalhar. Porque muitas de nós somos chamados para trabalhar e para estar ao lado de alguém, de um obreiro, para continuar a ajudar eles. Muito bem. Faça o melhor. Não importa que seja, às vezes nós tentamos fazer o melhor, mas mesmo assim, recebemos alguma crítica, alguma coisa. Não está bem isso e aquilo. Não interessa. O importante é que você dê o seu melhor para o Senhor. E você mentalizar, eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou fazendo para o Senhor. Como seu líder, pedir para fazer, você sabe como a regra da igreja, você faz. Mas o melhor para o Senhor. Obedecendo o seu líder, mas o melhor, em primeiro lugar, para o Senhor. Faça cada vez mais, que a tua vitória está lá na frente. Está ao lado do teu marido que é obreiro? Ajude. Vai, continua caminhando, que ele precisa de ti. Está sozinha, trabalhando na obra? Vai em frente. Vai em frente, cada dia mais, trabalhando. Porque o seu Senhor te dará a recompensa. E para aquelas mulheres que ainda não estão a fazer qualquer tipo de função na igreja, ainda não exercem nenhuma função, o que é que a pastora Célia aconselha? Como é que elas, por exemplo, hão de perceber aquilo em que elas são boas a fazer, aquilo em que elas têm algum dom, algum talento para fazer? Ou como é que elas hão de se preparar para que Deus possa usá-las na obra do Senhor Jesus? Sim, porque cada um de nós gostamos de fazer sempre alguma coisa na obra de Deus. Todos nós. Um gosta de cantar, outro gosta... eu gosto tanto de pregar. Outro dia pensando, eu gosto tanto de louvar.
Muito bem. Assim que descobrir o que você gosta de fazer na casa do Senhor, espere o tempo certo, a hora certa. A hora que vir a oportunidade na sua mão, não rejeita. Não diz não. Coloca seu dom em prática e vai em frente, trabalhando na obra do Senhor. Você estará ajudando a obra do Senhor, o seu líder, e também estará fazendo para o seu Senhor, para galardão, para o Senhor te dar o teu galardão e acrescentar mais pedrinha na sua coroa. Vai em frente. E a pastora Célia, se voltasse atrás no tempo, para quando Deus a chamou para servir, para estar a exercer alguma função na igreja, a pastora Célia ia querer fazer outra vez o que fez? Ia querer viver a vida que levou na presença de Deus? Ou ia rejeitar o chamado de Deus na sua vida? Não, eu ia continuar aceitando. Ia querer fazer mais ainda do que eu não fiz. Então não se arrependa em Não me arrependo. Não me arrependo. aceitado aquilo que Jesus propôs a Não. Célia fazer. Agora, se eu tivesse uma opção, né? Se ele me desse, o Senhor me desse. Às vezes ele dá opção para nós e às vezes não, você tem que aceitar e pronto. Mas se ele me desse uma opção, você quer casar, ser esposa de um pastor ou ser esposa de um servo meu normal? Eu disse, eu quero ser esposa de um servo normal. Não é fácil, não é? Não é fácil, você sabe que não é fácil, não é mesmo. Não, mas se eu te me desse a opção, bom, Célia, se o Senhor chegasse para mim e disse, Célia, não tem opção, você tem que se casar com o pastor. Tá bem, Senhor, amém, se eu quiser, tá feito. Vale a pena, não é? Vale a pena. Há momentos difíceis, não é, que nós passamos, não é, como esposa de pastor. Há momentos muito agitados, não é? Mas há momentos muito bons, não é? Que compensam aqueles momentos difíceis que nós passamos. E só de saber que nós estamos a fazer o que nós estamos a fazer, não para agradar aos homens nem às mulheres, não é? Mas para agradarmos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Então vale a pena cada sacrifício, cada momento menos bom que nós passamos, mas vale a pena porque nós estamos a trabalhar em prol de uma grande obra, em prol de vidas que estão a precisar ser libertas, ser transformadas, então vale a pena, não é? E eu quero desde já agradecer à pastora Célia por este momento que esteve aqui conosco, pelo seu testemunho de vida, pelas suas experiências que compartilhou conosco, e quero agradecer a vocês também que estiveram conosco aí em casa, a cada mulher, aquelas que já estão a exercer alguma função, aquelas que ainda vão exercer alguma função. Olha, vale a pena nós deixarmos a nossa vida estar disponível para que o Espírito Santo use a cada uma de nós. Claro que não são todos os momentos fáceis que nós vamos passar, não é só o mar de rosas, mas cada momento contribui para o nosso crescimento. E cada momento que nós passamos na presença de Deus trabalhando em prol de vidas que estão perdidas ainda, em prol de vidas que precisam ser libertas, transformadas, curadas, vale a pena tudo o que nós passamos. Porque a nossa recompensa não vem do homem, não é, pastora Célia? A nossa recompensa vem de Deus. Então, haja o que houver, custe o que custar. Vocês que estão a trabalhar já na obra de Deus, vocês mulheres que exercem uma função, ainda que muitos não reconheçam aquilo que vocês façam, vale a pena vocês darem o vosso melhor, porque quem recompensa as nossas vidas, quem nos vai dar a recompensa, o nosso galardão, a nossa coroa da vida eterna é o nosso Deus. Então, eu quero deixar-vos um versículo que se encontra em Provérbios 31:30, que diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Vale a pena, não é, pastora Célia, nós temermos a Deus, sermos mulheres tementes a Deus. Vale a pena nós pagarmos o preço, porque grande será a nossa recompensa. Exatamente. E temos que pensar também não só em nós, temos momentos que temos que esquecer de nós mesmos e pensar nas almas que estão lá fora, que podemos ajudar. Ou mesmo dentro da casa do Senhor, na igreja, que nós podemos encorajar, ajudar as almas. Importante é almas. É verdade. Não se esqueçam então, mulheres, a mulher tem um papel muito importante, não só na família, não só
um papel profissional, um papel familiar. A mulher tem um papel muito importante na igreja, porque através das nossas vidas, mulheres capacitadas por Deus e usadas por Deus, vidas podem se render a Deus, vidas podem se entregar a Deus. E este foi o nosso programa de hoje. Obrigada mais uma vez, pastora Célia. Obrigada. Que Deus continue a abençoar e a capacitar e a usar cada vez mais a sua vida. E obrigada a vocês que estiveram conosco. Até à próxima. Obrigada.